feito para tirar ele dali, meus irmãos. E ele sai dali, e a porta que dá para a cidade, ela se abre. É isso que as escrituras estão dizendo aqui, ó. As portas se abrem. Então Pedro agora ele cai em si, e ele reconhece: o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, de tudo que me esperava. Então Pedro agora, irmãos, ele vai para a casa de Maria. Isso mostra que a igreja ali tinha uma cultura de oração, né? Eu não vou dizer para os irmãos que ele estava ali orando só por conta de Pedro, não. O que eu posso entender aqui é que havia ali uma cultura de oração. Havia ali uma disciplina de oração diária da igreja pelas noites. A igreja daquele período tinha o costume de orar pelas noites, né? Pelas madrugadas. É isso que está me mostrando aqui o texto. Então, diz a palavra do Senhor, que eles foram para a casa de Maria, essa Maria que é a mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos. Era uma casa grande, era uma casa que comportava um número maior de irmãos, e Pedro bate a porta do pátio. Havia um pátio, havia uma varanda, né? E ali sai uma menina que ouve, né, alguém bater a porta, e esta menina, esta jovem, ela reconhece a voz de Pedro, mas de tamanha alegria, diz a Bíblia, que ela não abre a porta, mas vai lá para dentro e diz: olha, nós estamos orando para Pedro, e Pedro já está aqui do lado de fora. Estamos orando por Pedro, e Pedro já está aqui. Eles não acreditaram, eles disseram: não, pode ser o anjo dele. Eles acharam mais fácil o anjo estar ali do que Pedro estar ali, né? Isso mostra também, irmãos, como é a nossa humanidade. Isso mostra como nós somos, não é verdade? Como eu e você, como nós somos naquilo que nós oramos, e como nós podemos e como nós devemos orar para que Deus realmente aumente a nossa fé, para que a gente creia naquilo que nós estamos orando. Irmãos, essa aqui era a última noite. Era a última noite, eram os últimos momentos, e Deus foi ali, livrou e respondeu a oração daquela igreja. Aquela igreja que tanto estava clamando, né? Diz aqui a palavra do Senhor, que eles falaram coisas pesadas para ela, quando disseram: você está fora de ti, você não sabe o que está falando. Mas ela afirmava e dizia: é Pedro. Então ele diz: não pode ser o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater a porta, e quando eles abriram a porta, aí lá estava Pedro, meus irmãos, que apareceu. E quando Pedro ali aparece, toda aquela congregação começa assim a glorificar o nome do Senhor. Isso é normal, isso é óbvio, começa a extravasar uma alegria, não é isso? Então Pedro pede de uma certa forma para que eles falem, né, para que diminui o tom, para que ele pudesse explicar os detalhes, o que aconteceu na prisão, para que ele pudesse esclarecer, para que ele pudesse dar o testemunho deles ali. E aquelas pessoas muito alegres em ver aquilo, alegre primeiro, né, em ver Pedro, e também da mesma forma alegre por ver Deus respondendo a oração de uma forma tão rápida, não é isso? Eles orando, e enquanto estava orando, Deus ali estava respondendo e trazendo Pedro de volta, e ele já estava ali. Então assim, é muito milagre que nós encontramos aqui, meus irmãos, muita coisa maravilhosa que nós encontramos aqui. E aí Pedro vai lá e fala o seguinte, versículo 17: e Pedro, acenando com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago. Esse Tiago aqui já é o outro Tiago, o Tiago que é irmão de Jesus. Anunciai a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar, meus irmãos. Irmãos, o que esse capítulo aí mostra para mim, para você? O que esse texto está mostrando para nós? Essa passagem que Lucas aqui disse, o que está mostrando? Essa passagem está mostrando muita coisa, mas entre elas, irmãos, está mostrando que nós precisamos de continuar na oração. E nós aqui foi colocado uma causa, o pastor Rogério acabou de falar agora, e nós temos que continuar orando até o final sobre isso. Mas não só sobre isso, também cada um de vocês aqui tem uma situação, tem uma causa. Cada um de vocês aqui tem alguma coisa na vida de vocês.
E o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é que nós não podemos esmorecer na nossa perseverança em oração, que nós não podemos desanimar, que nós não podemos recuar, irmãos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa eu posso falar, que Deus tem o melhor para todas as coisas, e as coisas de uma hora para outra, Deus pode mudar, irmãos. Às vezes, por onde você não está esperando, como ali, né, o exemplo ali, aqui, quando eu vejo, olha só, quando eu olho o versículo 16, olha só, o 16, diz bem assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Se eles se espantaram, é porque ninguém estava esperando Pedro ali. Ninguém estava esperando, senão não ficaria espantado, né? Ô Pedro, estava esperando você mesmo, ninguém estava esperando, por isso que eles ficaram espantados. Mas este aqui somos nós, irmãos, eu e você que estamos aqui, nós somos, esta aqui é a igreja real. Esta aqui é a igreja real, a igreja que ora e não espera. É a igreja que ora e não espera. Mas Deus age por misericórdia, meus irmãos, amém? Deus age por misericórdia, porque Ele quer agir. Deus age porque Ele, talvez se fosse para a nossa oração, talvez não agia, mas Deus, Ele age porque Ele quer agir. Ele quer trabalhar, mas a nossa função hoje, irmãos, ao ouvir esta palavra aqui, é o que? É trazer um encorajamento. Então, irmãos, é o que? É a gente esperar agora, é nós